E o título da nossa mensagem é A Prova do Amor de Deus, Escarnecida e Crucificada. E o texto que nós vamos ler, apreciar, ele encontra-se em Marcos, capítulo 15, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 31 e o 32. Você pode acompanhar na sua Bíblia, se você tiver. Se você não tiver, o que nós, e na verdade o Senhor quer de mim e de você nessa noite, é a sua atenção à sua palavra. Se você não tiver com a Bíblia, não tem problema, nós vamos lê-la agora nesse momento. Só clame ao Senhor, né, para que pelo Espírito Santo Ele traga a todos nós o entendimento de tudo quanto Ele aqui vai nos falar. A prova do amor de Deus, escarnecida e crucificada. Marcos capítulo 15, versículo 31 e o 32 diz assim: os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo para que vejamos e creamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Nesse momento, Jesus estava no local chamado Monte da Caveira, onde lá ele estava passando pelo todo o sofrimento do processo de sua crucificação. E o Monte da Caveira, que era esse lugar onde Jesus foi cruelmente crucificado, ali deveria ser, na verdade, um lugar onde as pessoas elas estivessem em completo silêncio. E por quê? Porque elas deveriam estar ali espantadas e, de certa forma, até admiradas também. E não somente isso, mas elas deveriam estar também muito emocionadas e de uma forma tal que iriam sentir-se abaladas diante de toda uma perversidade que ali estavam cometendo diante de muitas pessoas, diante de muitas pessoas e a outras pessoas. Ali as pessoas deviam estar emocionalmente abaladas também com o sofrimento que naquele lugar existia. Porém, não estavam, em nenhum momento estavam abaladas, em nenhum momento estavam emocionalmente chateadas. Antes, se colocavam em completo escárnio. Antes, naquele momento ali, as pessoas estavam a zombar diante do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E por ali, meus irmãos, ali naquele Monte da Caveira, passavam muitas pessoas. E assim como os ladrões e os soldados, todos eles blasfemavam de forma zombateira, escarneciam mesmo contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas em meio a tudo isso, um dos ladrões que estavam sendo crucificados também, ali junto com Cristo, um à sua direita, outro à sua esquerda, um dos ladrões também creu no Filho de Deus, em Jesus. E assim, porque creu no Filho de Deus, em Jesus Cristo, foi salvo e entrou no seu reino. E a passagem do Evangelho de Marcos, neste capítulo 15, compreende o texto entre os versículos 16 a 32. É onde podemos ver esse contexto que aqui estou a falar. E essa passagem é uma das que mostram o eterno, misericordioso e gracioso amor de Deus para com os pecadores. Os sofrimentos que conseguimos ver nessa passagem, se acaso fosse sobre a vida de um homem, tal como nós mesmos,
por certo, nós nos encheríamos de muito horror quanto ao que estava acontecendo. Ao mesmo tempo que também iríamos sentir dor e compaixão. Mas quando olhamos para ela e vimos que todo esse tormento de sofrimento e dor recaiu sobre a vida de Jesus, o Filho de Deus, então ficaríamos muito mais além de admirados e espantados. E quando olhamos muito mais profundamente e verificamos que os sofrimentos recaídos sobre nosso Senhor Jesus Cristo de forma voluntária, porque Jesus ali foi voluntário. Ele foi o Cordeiro Santo de Deus, voluntário a ser crucificado. Então, da forma como Jesus foi, de forma voluntária, e ele foi para que todos nós, homens, mulheres e qualquer outra pessoa pecadora, nós fôssemos então libertados dos nossos pecados e assim absolvidos de nossa condenação eterna, a saber o que a Bíblia fala sobre condenação eterna é o inferno. Pode tirar o médio. Então, tira um pouco agudo. Se tivermos de fato esta percepção em nossas mentes, e isso for um entendimento bastante claro, nós conseguiríamos então ter um significado e um conceito muito mais próximo e muito mais real das palavras de que o apóstolo Paulo fala lá na sua carta, no capítulo 3, versículo 19, quando ele diz assim: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Como também perceberíamos quão elevadas e maravilhosas são as palavras do apóstolo lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, quando ele diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós éramos pecadores. Então, nesta noite, eu quero juntamente com vocês apreciar de forma individual alguns momentos dessa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, da paixão de Cristo. E eu quero seguir com vocês os passos de nosso Senhor na sua via dolorosa, na sua caminhada de sofrimento, desde o momento em que ele foi condenado injustamente por Pilatos até o momento também de sua crucificação. E que tenhamos sempre em mente e jamais nos esqueçamos, e de forma muito mais especial, após meditarmos e refletirmos nessa maravilhosa história de doação por amor, visto que tal doação de amor se deu por todos nós, pois nossos pecados foram os nossos pecados a causa de todas as dores e de todos os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no seu Calvário, lá no Monte da Caveira. Este glorioso texto que temos aqui nos versículos 16 e 32 de Marcos, no capítulo 15, eu quero juntamente com vocês considerá-lo e termos aqui no centro dele a morte sacrificial do nosso substituto. Aquela morte na cruz era minha e sua. Ele foi para lá morrer exatamente por nós. Ele foi morrer a nossa morte. Dessa forma, apreciemos aqui rapidamente 6 momentos que esse texto nos relata.
O primeiro momento aqui é que Jesus foi apresentado e entregue a pecadores como um criminoso condenado à morte. O versículo 16 diz assim: os soldados levaram Jesus, nesse capítulo 15, o versículo 16 diz: os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, e chamaram todo o regimento, toda a guarda. Tomaram Jesus pelas mãos e o conduziram como um criminoso. Aquele que nenhum pecado cometeu, ele foi tratado como um bandido, como um marginal. Aqui o justo foi apresentado diante dos injustos como um criminoso. Aquele aqui que é o santo, que não tem pecado, foi apresentado diante de pecadores como um ímpio pecador. O justo assim foi apresentado. Sim, queridos, aquele que um dia diante dele se prostrarão homens e mulheres para serem julgados, estes estavam agora julgando o Senhor. E o Senhor Jesus se deixou ser acusado injustamente. E não menos injustamente ser sentenciado, e sentenciado à condenação de morte e vergonhosa morte de cruz. Agora, qual o propósito nisso? O propósito é para que todos nós, miseráveis pecadores, ao crermos no seu sacrifício de morte na cruz, possamos ser libertos dos nossos pecados e escaparmos então dos terríveis sofrimentos do inferno. Foi só para isso. E dessa forma sejamos então absolvidos de toda condenação no dia do julgamento, que haveremos de enfrentar. Todo um dia, quer creia, quer não creia, a Bíblia diz, haverá de enfrentar, de estar diante de Deus, e será por Ele julgado. Portanto, uma vez que fomos justificados pela justiça do nosso justificador, possamos ser apresentados, então, não como culpados, mas como inculpáveis diante do Deus Pai. Mas somente acontecerá isso mediante Cristo Jesus. Se Ele for de fato nosso Senhor e Salvador. O segundo momento que esse texto nos apresenta é que Jesus, o justo, ele foi escarnecido, ele foi ofendido por pecadores. O versículo 17 ao 20 diz assim: vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram a coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então saudavam zombando: salve, Rei dos Judeus. Batiam em sua cabeça com a vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levantaram para ser crucificado. Depois de acusarem Jesus de ser um criminoso diante do regimento do palácio do governador, encenaram ali, sabe com o que com Jesus? Uma coroação, e uma coroação com o mais completo escárnio. Vestiram Jesus com um manto vermelho e, zombando de seu reino, puseram sobre a cabeça de nosso Senhor uma coroa de espinhos. Eles batiam na cabeça de Jesus com a vara, eles cuspiam em nosso Senhor Jesus Cristo,
Eles tratavam a ele como alguém completamente desprezível, como alguém infinitamente pior e mais sujo que o lixo de todo mundo. Assim foi tratado Jesus no dia da sua crucificação. Fica-nos aqui a pergunta: por qual motivo, com qual propósito essas coisas aconteceram contra Jesus, o Filho de Deus? E a resposta é somente uma. O motivo é para que nós, ainda que como desprezíveis e imerecedores que somos, pudéssemos receber honra, glória, salvação e vida eterna por meio da fé no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim possamos ser recebidos por nosso Senhor lá no seu reino, no último e grande dia, e por fim recebermos a preciosa e sublime coroa da glória. O terceiro momento tem a ver quando Jesus foi despojado de suas roupas, ou seja, tiraram suas roupas. E ao mesmo tempo sendo crucificado diante dos seus acusadores. O versículo 21 ao 24 diz: um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, ou monte da caveira. Ofereceram-lhe ali vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Então, quando os soldados e seus acusadores terminaram com suas zombarias caluniosas contra Jesus, vestiram ele com suas próprias roupas e o levaram para ser crucificado. Em seu evangelho, o evangelista Marcos menciona que os soldados obrigaram um homem que ali tudo presenciava a carregar a cruz com Jesus, e este era chamado de Simão de Cirene. Temos aqui algo que nos fornece a imagem de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ou seja, todo aquele que deseja seguir nosso Senhor deve tomar sua cruz todos os dias e assim segui-lo. Conversava isso há pouco aqui atrás com Maria José. É uma prova do discípulo de Jesus. É uma prova daquele que foi alcançado pelo seu amor. É uma prova daquele que teve de fato um novo nascimento. Ele não somente diz com a boca que crê, mas ele mostra a sua fé pela sua vida. E sua vida seguindo Jesus Cristo, seguindo os seus passos, tomando sua cruz, enfrentando tudo por amor ao nome de Jesus. Então aqui nós vemos exatamente um retrato, a imagem de um verdadeiro discípulo no momento da crucificação de Jesus. Os soldados ofereceram a Jesus um vinho misturado com mirra e o objetivo disso era para que aquela bebida que tinha um teor alcoólico agisse com efeito como que de uma droga. Como toda bebida alcoólica, ela é entorpecente e não deixa de ser uma droga. Isso para poder entorpecer os sentidos de nosso Senhor, a fim que ele pudesse suportar as dores e sofrimentos da caminhada em sua via dolorosa, na sua caminhada de tanto sofrimento. Contudo, Jesus estava determinado a suportar o pecado de todos nós. Ele estava determinado a suportar o pecado de todos nós seres humanos, todos nós sem distinção alguma. E Jesus queria fazer isso na sua maior consciência, e não inconsciente.
os soldados pregaram Nosso Senhor na cruz. E então dividiram as suas roupas, tirando a sorte para verem quem ficava com cada peça. E por que aconteceu isso também? Quando os soldados despojaram Jesus, ou seja, lhe tiraram as roupas, pegaram tudo quanto de material Jesus possuía, somente suas roupas. E aqueles soldados, sem perceberem, eles estavam cumprindo uma profecia lá de trás. Há centenas e centenas de anos, havia sido profetizado acerca do Messias, do Salvador que haveria de vir, e veio. E essa profecia que foi cumprida aqui no momento da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, se encontra em Salmo 22, 18, quando diz assim nesse versículo 18: repartem-me as roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Os bens pessoais de um condenado eram sempre entregues aos soldados, aos seus carrascos. E foi isso que ali aconteceu. Predito, pré-anunciado, há muitos anos. Quarto momento nesse texto é que aqui está o Rei dos Reis enfrentando o sofrimento da terrível e vergonhosa morte de cruz. O versículo 24 e o versículo 26 diz assim: então os soldados o pregaram na cruz, depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. O versículo 26 vai dizer: uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. A crucificação era o castigo reservado, naquela época, para os piores dos criminosos e malfeitores. Um homem destinado a morrer à morte de cruz era considerado maldito. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, ou seja, numa cruz. Mas isso aqui, por que foi que aconteceu? Visto que, queridos, todos nós nascemos em pecado. Eu, Maria José, os meninos que estão aqui, pastor Mário, Stephanie, Henrique, todos nós nascemos em pecado. Não tira nenhum sequer. Nenhum de nós somos bons. Nenhum de nós somos justos. A própria Bíblia diz que o Senhor olha dos céus aqui para a terra e vê todos nós e diz: não vejo um justo sequer. Então nós somos pecadores. A Bíblia nos assegura isso. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos o quê? Todos inclui todo mundo. É sem exceção. Nem raça, nem cor, nem status social, se rico ou se pobre. Não independe da nação, se dessa aqui do Brasil, se dos Estados Unidos, se de Israel, se de... Não tem. Todos pecaram. E a Bíblia diz: e porque pecaram, estão separados de Deus. São agora inimigos de Deus. Todos nós, sem exceção. Então, visto que todos nós nascemos em pecado, portanto estamos separados, como falei agora, sem comunhão com Deus, e por isso estamos sob a ira de Deus. E é por isso que a Bíblia nos chama de filhos da ira. E dessa forma, Jesus se fez maldição em nosso lugar.
a fim de que fosse removida a maldição que todos nós merecemos, por causa de quê? Por causa do nosso pecado. A maldição que era propriamente nossa foi posta sobre nosso Senhor Jesus Cristo. A maldição que era minha, que era sua, foi lançada sobre ele. Mas como diz o texto em Gálatas 3, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o quinto momento é quando Jesus, o santo e sem pecado, é considerado transgressor e pecador. Versículo 27 e 28. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. Junto com Jesus foram crucificados 2 ladrões, meus irmãos. Um de cada lado do Senhor. E então, como Isaías havia profetizado também, assim se cumpriu, ou seja, Jesus iria ser associado com os criminosos na sua morte. Isaías 53, 12, lá no Antigo Testamento ainda, diz assim: eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Aí diz: foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Aquele que nunca pecou foi apresentado naquele momento como um pecador. Contudo, nunca nele foi achado mal algum. Aqueles que estavam a sentenciá-lo, eles foram claros: eu não tenho nada contra esse homem. Mas quem acusou? Quem o disse que ele era um criminoso? Que chamou ele de blasfemo? Quem? Fomos nós. Foram aquele povo que estava lá naquele momento, que reuniram e bradaram numa só voz, quando escolheram o marginal ao invés do Filho de Deus e o Santo Filho de Deus. Disseram: crucifica Barrabás, crucifica Jesus, me perdoe, solta Barrabás. E assim são muitas vezes nós mesmos. Cristo está sendo apresentado diante de nós, dizendo que ele é o Santo Filho de Deus, o Cordeiro, o Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Dizendo o que ele fez por nós, e muitas pessoas viram as costas ao Evangelho, não escutam o Evangelho, não querem saber do Evangelho, e simplesmente é como se dissesse: crucificam, ele merece, eu não. Essas coisas aconteceram a fim de que nós, que somos miseráveis e desgraçados pecadores e transgressores, e nós somos isso não somente por natureza, mas porque somos na prática, no viver. E assim aconteceu tudo isso para que pudéssemos ser considerados inocentes, ainda que culpados que todos nós somos. Por causa de Jesus como oferta de expiação, de substituição, de pagamento de todos os nossos pecados e transgressões, como o Cordeiro Santo Imaculado, fomos então considerados inocentes de todos os nossos pecados,
Sim, tudo isto ocorreu e consumou-se a fim de que nós, que não somos merecedores de absolutamente nada, e somente por graça, pudéssemos ser encontrados como dignos de escapar do julgamento de Deus. Portanto, agora sim, declarados sem culpa ou condenação diante de toda a humanidade para a glória de Deus Pai. Agora isso só acontece pela fé em Jesus Cristo. Se crer, será salvo. Se não crer, continua no mesmo estado de sempre, condenado. E o sexto e último momento desse texto diz assim: quanto a Jesus, sendo ele o Filho de Deus, e ele foi acusado de impostor, como se ele não pudesse salvar a si próprio. Versículo 29 ao 32. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olha só, gritavam: você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salva a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Diziam que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Muitos do que ali passavam zombavam de Jesus, assim como os principais sacerdotes, os mestres da lei, os doutores da lei, e também ladrões e criminosos. E todos eles insultavam Jesus. Muitos desses que lá passavam eram judeus que por ali estavam para celebrar a Páscoa. Veja que ironia. E veja também o quanto insensatez. E tudo isso fruto da cegueira espiritual. Visto que vieram a Jerusalém celebrar a Páscoa, no entanto, estavam diante do Cordeiro Pascual a insultá-lo com toda sorte de ofensas. É como muitas vezes acontece no momento em que nós celebramos a Páscoa aqui, na nossa nação, no nosso Brasil. E na realidade foi uma data que estipularam, que não quer dizer de fato que ali foi aquela época que Jesus morreu. Mas amém, que se fala da Páscoa. O problema é que insultam o Cordeiro da Páscoa. Ao invés de reverenciar a Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia, reverencia um coelho de Páscoa, que não existe. Pode ter coelho de chocolate, beleza. Pode comer, chocolate é gostoso, eu gosto. Mas quando eu faço referência somente ao coelho, eu estou insultando a pessoa de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, pecadores, miseráveis pecadores que mereciam somente o inferno. E chega numa semana, começamos a falar de ovo de Páscoa. Não tem ovo de Páscoa. Não tem ovo de coelho. Coelho nem botar ovo, bota. Quer comer ovo de chocolate? Coma, minha filha. Mas não faça isso. Não faça da Páscoa isso. Não traga esse tipo de entendimento aos seus filhos, aos seus netos, às nossas crianças. Porque isso é obscurecer, é botar um pano na frente de Jesus, é querer negar Jesus Cristo. A quantidade de crianças hoje que a gente vai perguntar alguma coisa da Bíblia não sabe. Coisas básicas. Quantas e quantas crianças nós vamos perguntar, você conhece a história de Davi e Golias? Não sabe. Agora Frozen, Davi e etc, todo mundo sabe. Faça o teste com seus filhos em casa.
Não sabe quem é Adão, é verdade, irmão. Não sabe quem é Adão, não sabe quem é Eva, não sabe nada. E o pior, que não sabendo nada disso, não sabe quem é Jesus. Agora no Natal é a mesma coisa. Natal não é uma festa bíblica. Mas beleza, vamos comemorar o nascimento, o Natal. E o que é o Natal? Muita gente vai dizer, é o nascimento de Cristo. É a derradeira coisa que o povo comemora. É o nascimento do menino Jesus. Aquele que veio nascer, aquele que sendo Deus se fez homem em meio a pecadores e veio aqui somente para nos livrar do pecado. E aí querem colocar na frente de Jesus quem? O dito Papai Noel. Uma mentira. Que é só para comércio. E para nada que isso. As pessoas comemoram o Natal, sequer diante de um jantar de Natal se faz uma oração e se glorifique e exalta o nome de Jesus Cristo. Muito mais se empanturram com uísque, com toda sorte de bebida. O importante na mesa de Natal não é Cristo, mas o importante é o peru, o chester, ou seja o que for, ou mesmo um galeto. Isso ofende a pessoa do Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar. Mas olha, ele só salva aquele que crê. E aquele que crê o segue. E aquele que segue o Senhor Jesus Cristo é porque ele nega a si próprio e diz sim ao Senhor Jesus. E toma a sua cruz todos os dias. O mundo até comemorar tudo isso, eu fico até calado. O ruim é a gente ver esse furor de dentro das igrejas, inclusive igrejas evangélicas, exaltando a festa de Natal de uma forma tal muito maior do que exaltando o nome de Jesus Cristo. Isso é ofender. Isso foi a mesma coisa que fizeram aqui na sua crucificação e a gente tem feito mediante nossas atitudes, mediante nossas vidas. Aqueles judeus insultavam a Jesus, menosprezando a pessoa de Nosso Senhor. E o fizeram de uma forma completamente equivocada. Quando lhes diziam, já que és tão grande ao ponto de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, salva a si mesmo dessa cruz. Se foi pela morte de cruz que nós temos a condição de sermos salvos do nosso pecado. Foi porque ele se fez pecado por nós, miseráveis pecadores. É pela sua morte que nós temos vida. E há um insulto desse, e esse insulto é feito todos os dias. Todos os momentos, inclusive no dia de hoje, quem sabe nesse momento aqui no meio de nós. Os principais sacerdotes e mestres da lei desprezavam suas próprias declarações quanto a Jesus, quando zombando dele lhes disseram, salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Nesse momento que eles dizem isso, eles foram de forma raivosa, odiosa, né, cruéis com Jesus. Mas sem nem saber o que estavam dizendo, eles foram de forma involuntária verdadeiros quando disseram, salvou os outros. Salvou os outros. E quantos Jesus tem salvo? Quantas pessoas Jesus tem ido ao encontro e transformado? Contra homens, mulheres, quantos pais, quantos maridos, esposas, que o Senhor tem transformado, filhos, que o Senhor tem tocado seus corações, que o Senhor tem transformado e feito milagres maravilhosos e fabulosos na vida de muitos maridos. E as esposas olham o milagre
e não se rendem a Jesus Cristo. E ficam, de alguma forma, dentro da sua incredulidade, a zombar do Filho de Deus. Quantos nas casas existe uma única pessoa alcançada pela graça de Deus em Cristo Jesus? E dentro das suas próprias casas, filhos, pais, maridos, vizinhos, não reconhecem naquela pessoa um milagre de Jesus que só Ele pode operar. Quantos e quantos? Isso é afrontar a pessoa de Jesus Cristo. Os líderes religiosos também desafiaram Jesus para que ele descesse da cruz, se assim ele fosse de fato o Messias, o Salvador, o Rei de Israel. Eles disseram para que assim Jesus fizesse a fim de que eles crescem. No entanto, a ordem de Jesus é: creia e depois verá. Mas por que todas essas coisas sucederam a Jesus? E a resposta é para que todos nós, que nele cremos e confiamos, possamos em nosso último fôlego de vida, mediante a fé em Jesus, sermos cheios de grande, graciosa consolação. Sim, todas essas coisas aconteceram a nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos de forma convicta desfrutarmos de uma forte, certa, inabalável e segura esperança, queridos, pois afinal sabemos em quem temos crido e, portanto, podemos passar pelo vale de sombra de morte sem temer mal algum, porque Jesus é o nosso pastor. Mas ele não é pastor de todos. Ele só é pastor daqueles que creem e que confiam em seu nome e, portanto, seguem. Que esta passagem venha nos fazer refletir como salvos pela graça de Deus, quanto ao senso de profunda e enorme dívida que temos com Cristo. Pois tudo quanto todos os cristãos verdadeiros são, têm e esperam, tudo isso deve-se à vida e à morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Afinal, foi por meio da sua condenação que, se cremos no nome dele, recebemos a absolvição. Foi por meio das suas dores e sofrimentos que nós podemos desfrutar hoje de paz. Foi por meio da vergonha que ele sofreu que podemos ir à glória junto com ele. E foi por meio da sua morte que recebemos vida e vida abundantemente eterna. Os pecados dos verdadeiros cristãos foram lançados em nosso Senhor. Foi a retidão e sua justiça que nos foi creditada. O que nós não tínhamos, retidão e justiça, ele nos concedeu para que sejamos então salvos. Se somos verdadeiramente pecadores, que de forma graciosa fomos muito amados e perdoados de nossos pecados por meio de Jesus, não podemos deixar de sair diante dessa mensagem que foi pregada nesta noite. Não podemos sair dela com o mais profundo senso de indizível amor de Cristo pelas nossas almas. Não podemos sair daqui com o entendimento que o amor dele é extremamente grande. Ele é um amor inexplicável. É um amor imensurável. É um amor que não se consegue medir. Afinal, meus irmãos, lembremos quem na verdade nós somos. Pecadores, corruptos, desprezíveis e miseráveis. Eu estou sendo muito ofendido nessa noite. Tá não.
Não se ofenda com isso não, viu, Henrique? Você é pior ainda. E eu também. O pecador que nós somos são terríveis. Pensa no que você pensou hoje, durante o dia todo. Se tem algum pensamento bonzinho no meio. É tudo bom. Eu só pensei coisa boa. Pensa. Pensa que se o que você falou hoje, você só falou coisa boa. Pensa. Pensa se você hoje não ofendeu um pai, uma mãe, um filho, uma esposa. Pensa. Pensa no momento em que você cobiçou até a mulher do próximo. Você pode até não ter pego ela. Mas você pensou e cobiçou. Pensa naquele negócio que você pensou em adulterá-lo, em fazer um negócio feio, em roubar outro. Pensa. Pensa. Como é que a gente pode chegar e olhar para a gente? Não, eu sou bom. Sou não. Eu sou ruim. Eu não valho nada. Mas Cristo ainda nos amou. Aliás, como diz João 3,16, ainda diante de tudo isso, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ainda pecadores dessa natureza que somos, corruptos, desprezíveis e miseráveis. Se nós fôssemos sinceros mesmo a respeito de nós, a gente não queria conversa com a gente mesmo. A outra coisa também que nós não podemos esquecer, quem é o Senhor Jesus? Nós somos esses pecadores. Mas quem é Jesus? E Jesus é o eterno Filho de Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus. Então não esqueçamos nunca que foi por nossa causa e pela nossa salvação que Jesus suportou de forma voluntária, porque Ele quis a mais dolorosa, terrível e desgraçada morte, e morte de cruz. Não foi porque você merece, nem eu não. Se de fato for verdadeira e convicta essa compreensão na minha e na sua vida, quanto ao amor de Cristo por nós, sabe o que nós devemos ficar? É constrangidos. Constrangidos por esse amor. A pergunta é, você se constrange diante desse amor? Você fica constrangido. Quando você ofende aquele que tanto lhe amou. E se assim nós nos constrangemos, então nós devemos ser impulsionados, motivados diariamente a viver não para nós mesmos, mas para Cristo e somente para Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, portanto, irmãos, suplico-lhes. Ele está falando aqui a quem de fato diz, Cristo é meu Senhor e Salvador, certo? Não é para quem não é. Ele está falando para quem é, de fato, Filho de Deus. Adotado por Cristo Jesus pela fé. Ele diz, meu irmão, ele diz, portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, sua vida a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. O que Ele fez? Morreu por mim, morreu por nós, morreu por todo aquele que crê no seu nome, para nos dar vida eterna e não sejamos mais condenados. Então, Paulo diz, portanto, irmãos, suplico-os, entregue a sua vida, por causa de tudo que Ele fez por vocês, se é que Ele fez por vocês. Então, se assim aconteceu, se de fato Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, que você seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar
ao Senhor, ser um sacrifício vivo, ter uma vida que alegra o seu coração, ter uma vida que ele tenha felicidade, que enche o coração do Senhor, que ele possa olhar para mim e para você e dizer: bom, muito bem, meu servo, e muito bem, minha serva. Mas só vai viver assim. Só vai viver Romanos 12:1. Se de fato tiver um encontro com Cristo. Se Cristo for ao seu encontro. E eu oro que o Senhor tenha ido hoje. Que Cristo tenha tocado o seu coração. Que Cristo tenha lhe feito você entender que não há amigo melhor do que Ele. Que você não pode ter um amigo igual a Ele. Um amigo que de uma forma tal entregou sua vida pela sua. Ainda que você não mereça. Um amigo que entregou a vida pelos inimigos e nós éramos inimigos de Deus. Há dois grupos de pecadores que existem no mundo. Um pecador, um grupo é o pecador que é inimigo de Deus. E o outro grupo é o pecador que agora são amigos de Deus. O pecador que é inimigo de Deus é o incrédulo, que ele diz que crê, mas não segue Jesus. Ele diz crer como o diabo diz que crê também. E ele também diz. Agora o outro grupo é o grupo de incrédulos, que não somente crê, mas segue a Jesus Cristo. Ainda com seus defeitos, mas chora nos seus pés. Esses são os dois tipos de pecadores. E esse segundo é aquele que deixou de ser agora inimigo de Deus para ser amigo de Deus. E por quê? Porque Jesus, o seu amigo, morreu pela sua vida, transformou a sua vida e o fez nova criatura. Que amigo é esse? Onde é que você pode ter um amigo desse no mundo? Nem seu pai, nem sua mãe é amigo dessa forma. O amor com o qual Deus nos amou, uma vez que somos convictos dele, deve nos levar a viver essa vida. Entregarmos nosso corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por nós. Vivermos diariamente para a glória do seu nome, como sacrifício vivo a Jesus que viveu e morreu por nós. Que este ato indizível de amor seja por todos nós corretamente compreendido, a fim de que nos cause um efeito santificador e consolador em nossas almas. Que hoje, mais que nunca, podemos entender quão maravilhoso é esse Jesus. Você pode ter muitos amigos nesse mundo, querido, mas nenhum amigo é como Jesus. Nenhum amigo é como Ele. Eu um dia vivia como inimigo de Deus, mas Ele veio ao meu encontro e estabeleceu paz com Ele. Ele gerou no meu coração uma fé que eu nunca tive e nunca poderia ter por mim mesmo. Ele me deu essa fé para olhar para Ele e ver nele um grande amigo. E ver nele as coisas fabulosas que Ele tem para mim. Ele é um amigo que nos surpreende, que todo dia nos dá gratas e maravilhosas surpresas. Ele é o amigo que naquele momento em que você está caído, Ele vai lá, estende a mão e te levanta. Ele é o amigo daquele que você está lá em lágrimas, Ele vai ao teu socorro e enxuga tuas lágrimas. Ele vai ao teu encontro com um amigo que é e verdadeiro amigo. Quando
todos te abandonam e você se sente só, Ele diz: estarei convosco até o fim, eu jamais te abandonarei. E o que preciso? Recebê-lo como Senhor e Salvador, através de uma fé verdadeira e salvífica. E eu espero que essa fé esteja sendo gerada no corações de muitos hoje. É um Deus glorioso e maravilhoso. Um amigo que eu encontrei me surpreendeu. Se você teve um encontro com ele hoje, com toda certeza você deve estar surpreso e surpresa. Glória seja dada ao nome do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Vamos ficar em pé? Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? O amigo que encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu com sua graça e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas, obrigado Senhor, era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não mentem, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão?
Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo, glória a Deus, a própria vida renunciou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar encerrando o culto. Alguém nessa noite que queira receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pessoal, você dê um sinal. Eu quero orar pela sua vida. Alguém? Não. Santo Deus, Pai de eterno amor, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos te agradecer, meu Senhor Deus, por todo o teu sacrifício, Senhor. Ó Deus, que isso, Pai, que essa mensagem venha a todo momento, vir à nossa mente, Deus. Que jamais venhamos nos esquecer, de estarmos sempre na tua presença, Deus, como aqueles que fomos agraciados por este maravilhoso amor. Que possamos entender, Deus amado, quem somos e quem és tu, Senhor. E mediante isso, Senhor, nós venhamos nos constranger dia a dia, ó Deus, por esse maravilhoso amor. Que esse constrangimento, Pai, nos faça viver para a tua glória. Que possamos, ó Deus, ponderar muito diante de tudo isso, quando quisermos dar um não ao Senhor e sim a nossas próprias vontades. Que prevaleça em nós, ó Deus, os teus propósitos, a tua vontade, os teus desejos, os teus preceitos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender tudo isso. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso do nosso Deus e que as ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós hoje e eternamente. E quem crê diz, amém. Abençoe seu irmão em nome de Jesus Cristo.